No vídeo de hoje eu vou falar como o diabo faz para instalar o fracasso e a infelicidade no coração das pessoas e quais são os 7 princípios que a gente pode cultivar para se blindar contra o diabo e para ter mais liberdade na vida. Obviamente, você já deve ter visto pelo título do vídeo, que é sobre a perspectiva do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Augusto, mas o projeto chama Incrível Vida, por que a gente vai falar do diabo? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sun Tzu. Você já se sentiu perdido? Estagnado? Ficou paralisado diante da dúvida? Diante de uma bifurcação na sua vida, você ficou paralisado sem saber o que fazer? Você já fracassou e perdeu a sua iniciativa, sua vontade de fazer acontecer? Se sentiu desanimado e sem vontade de correr atrás dos seus projetos porque você perdeu o brilho no olho? Napoleão Hill passou a vida inteira entrevistando pessoas e fazendo uma pesquisa. Ele entrevistou cerca de 25 mil pessoas consideradas fracassadas e cerca de 500 pessoas consideradas bem-sucedidas. E ele mesmo, durante um período da vida dele, ele passou por um período de desânimo, de fracasso, de depressão, onde ele se viu em uma situação que ele acreditou que ele jamais poderia encarar o mundo de uma forma confiante de novo. Mas foi essa situação que fez ele aprender algumas lições valiosas que a gente vai aprender aqui nesse vídeo. Como que a gente faz então para identificar o diabo? Quem é o diabo? O diabo, ele Como a gente pode ver, o lugar favorito do diabo é na mente das pessoas. Como que o diabo, então, faz para entrar na mente das pessoas? O diabo entra na mente das pessoas tentando induzir as pessoas ao hábito da alienação. O que é um alienado? Um alienado é aquele que cede o seu direito de decidir por circunstâncias que estão fora da sua mente, porque ele tem preguiça de pensar por conta própria. Essa é a descrição que Napoleão Hill traz de um alienado. A imagem que eu uso para identificar ou para tornar muito claro na minha mente o que significa um alienado de uma forma exagerada é o Sméagol do Senhor dos Anéis.
Quando a gente olha para o Sméagol, para o comportamento do Sméagol, a gente vê que ele é uma criatura cheia de medos e extremamente gananciosa. Então eu vou ler a descrição de um alienado para você. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança sobre a vida será evidente. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e ainda mais se consegue crédito. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza pegando o atalho de tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele comerá muito e se exercitará pouco. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para os outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. Agora que a gente sabe o que é um alienado, como que o diabo induz uma pessoa à alienação? Existem várias formas que o diabo utiliza para alienar as pessoas, mas uma das mais poderosas é através do medo. Qualquer tipo de medo que a gente cultive na nossa mente é uma brecha para cair na alienação. Mas existem 6 medos que são os mais poderosos. São eles: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda do amor, o medo da perda da saúde, o medo da velhice e o medo da morte. O diabo, ele assume o controle da mente das pessoas quando as pessoas ainda não têm controle sobre a sua mente, ou seja, quando a gente é criança. Desde criança, a gente aprende por imitação. Só que essa imitação não se limita apenas à expressão física, mas também aos pensamentos, às crenças e os hábitos das pessoas que estão à nossa volta. Então, através das experiências que a gente tem na infância, a gente vai já acumulando certas experiências que nos causam medo. Além disso, a gente cultiva desde a infância impulsos negativos de pensamento como preguiça, reclamação, inveja, ódio, ciúmes, ganância. E como isso entra na nossa vida sem a gente ter consciência, a gente passa a cultivar esse tipo de impulso sem consciência. Depois que a gente foi exposto a diversas situações com impulsos negativos, entra o ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? O ritmo hipnótico, ele é a união da força do hábito mais a força do tempo. O ritmo, ele é o último estágio do hábito. Então o ritmo, ele não é nem benéfico e nem maléfico. Isso vai depender dos hábitos, crenças e as nossas atitudes dominantes. Porque o que o ritmo ele vai fazer? Ele vai cristalizar os nossos pensamentos e hábitos dominantes. Então, se a gente cultiva pensamentos, crenças e hábitos positivos, o ritmo hipnótico ele vai ser positivo na nossa vida. Porém, se a gente estiver indo para o lado negativo da coisa, o ritmo hipnótico ele também vai fazer com que a gente agrave esse tipo de hábito e os problemas que vêm junto com ele. É importante a gente entender que essa força não é nenhuma força mística. É a mesma força que faz com que a Terra gire em volta do próprio eixo, criando o dia e a noite, e a mesma força que faz com que a Terra gire em volta do Sol,
criando o ano e as estações do ano, por exemplo. Então, como a gente é um ser que está presente no universo, a gente também está sob a influência dessa força. Então, uma vez que a gente identifica que a gente está numa espiral negativa, como que a gente pode quebrar esse ritmo hipnótico? A primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar consciência que a gente está numa espiral negativa e a gente precisa criar dentro da gente uma condição onde a gente tenha o desejo ardente de quebrar esse ritmo. Caso contrário, a gente não vai conseguir sair desse ritmo. Imagina o seguinte, imagina que você trabalha e você chega do trabalho, alguém deixou uma torta inteira de presente para você. E o que você faz? Você come um pedaço dessa torta e você deixa o restante na geladeira. No outro dia, você come mais um pedaço. E aí, ao longo da semana, você comeu uma torta inteira. E aí, como você passou uma semana inteira comendo esse doce, quando você chega do trabalho, você começa a sentir a falta desse doce. Então, você começa a criar o hábito de comer um doce depois do trabalho. Você está há 3 meses comendo doce depois do trabalho e isso nem faz muita diferença na sua vida. Você olha na balança, você engordou 1, 2 quilos. Isso não faz muita diferença para você. Porém, depois disso, você entra num ritmo e você fica 5, 10 anos fazendo a mesma coisa e ainda podendo piorar essas condições, onde depois de 10 ou 15 anos você se vê 20 quilos acima do peso e você nem se dá conta disso. Uma vez que a gente identifica que em determinada área da nossa vida a gente está num ritmo negativo, ou seja, está descendo a ladeira, a gente precisa criar um desejo ardente para conseguir sair desse ritmo. Uma vez que a gente consegue quebrar esse ritmo, a gente vai precisar cultivar 7 princípios para se tornar um não alienado. Então eu vou trazer a descrição de um não alienado. O não alienado pensa cuidadosamente em todos os seus movimentos. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, as suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo, não importa quanto tempo possa levar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Agora que a gente sabe identificar um não alienado e quais são as atitudes dele, eu vou falar quais são os 7 princípios que a gente precisa cultivar para se tornar um não alienado e para ter mais liberdade na vida. O primeiro princípio é ter um propósito definido. Então, o primeiro passo é você definir aquilo que você quer construir. Uma vez que a gente faz isso, a nossa mente ela vai começar a agir de uma determinada maneira. A nossa mente ela vai começar a se conectar com tudo que faça sentido para a gente atingir esse objetivo. O nome disso, entre muitos outros, é atenção seletiva. Então, por exemplo, se você quer comprar um notebook, toda vez que alguém falar alguma coisa sobre o notebook, você vai prestar atenção. Quando passar uma propaganda na televisão, você vai prestar atenção. Então, a sua mente vai se conectar com qualquer coisa que faça sentido para que você atinja esse objetivo. Porém, a gente precisa tomar cuidado, porque cada princípio do bem carrega junto a semente de um perigo equivalente. O que isso quer dizer? Isso significa que o seu objetivo principal na vida pode se tornar o anel do Smigol, onde você pode se tornar uma pessoa extremamente gananciosa ou uma pessoa que queira ter uma expressão egocêntrica
ser uma pessoa que passe por cima do direito de outras pessoas, ou seja, você quer conquistar os seus objetivos, mas as pessoas que estão à sua volta não podem ter os objetivos dela. Então a gente precisa tomar cuidado para que o nosso próprio objetivo não se torne o nosso motivo de alienação. Tem uma frase no livro que ele diz que amor e medo combinados me fornecem as armas mais efetivas com as quais induzo as pessoas a se alienarem. Ou seja, amor aqui no sentido de apego excessivo, né? Então, mesmo quando a gente vê um relacionamento, a gente pode refletir sobre a pessoa que ela quer tanto, uma outra pessoa, uma determinada pessoa, onde ela consegue sufocar a outra pessoa e essa outra pessoa pode até acabar indo embora do relacionamento devido a esse tipo de atitude. O segundo princípio é ter autodisciplina. Uma vez que a gente definiu o objetivo, agora a gente precisa trabalhar na gente para desenvolver autodisciplina. E Napoleão Hill diz que ninguém vai se tornar autodeterminado sem ter um objetivo maior na vida. Uma vez que a gente tenha o objetivo definido, a gente precisa treinar a autodisciplina, controlando um dos 3 maiores impulsos que a gente tem, que é o desejo por sexo, o desejo por comida e o desejo por expressar opiniões imprecisas, ou seja, fofoca, né? O terceiro princípio é aprender com a adversidade. Ele diz que 1 em cada 10.000 pessoas vai continuar tentando depois de cair 2 ou 3 vezes. O que acontece? A gente precisa aprender com a adversidade. Toda vez que a gente fracassa, a gente tende a perder a nossa força de vontade, força de iniciativa, nossa autoconfiança. E todas essas características são características fundamentais para qualquer pessoa que queira construir alguma coisa na vida. Porém, quando a gente fracassa, é possível tirar benefícios disso também. Uma das coisas que o fracasso faz, por exemplo, é colocar um ponto final no ritmo hipnótico. Então é como se a gente estivesse correndo de cabeça baixa e em determinado momento a gente bate de cara no muro e aí a gente levanta a cabeça para analisar o que está acontecendo. Uma outra forma de aprender com o fracasso é que ele coloca a gente frente a frente com as nossas maiores fraquezas e dá para a gente a oportunidade da gente melhorar. Além disso, o fracasso ele pode tirar o egocentrismo das pessoas, porque ela começa a perceber que ela não consegue construir as coisas sozinhas. Então o fracasso muitas vezes revela verdades que nenhuma pessoa poderia dizer pra gente. E tem uma frase do livro muito impactante que é: o fracasso é a linguagem que a natureza utiliza para castigar as pessoas que se negam a se adaptar às suas leis. O quarto princípio é compreender a influência do ambiente. Existe um estudo também que mostra que se a gente tem um amigo obeso, a gente aumenta a nossa chance de se tornar uma pessoa acima do peso em 57%. E também, se a gente procurar na Bíblia, a gente vai encontrar em Provérbios, em capítulo 13, versículo 20, aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Na natureza a gente tem uma informação muito similar. Por exemplo, se a gente pega árvores que se desenvolveram em um ambiente quente e muda essa árvore para um ambiente frio, ela não vai conseguir sobreviver. Da mesma maneira, os animais que vivem em um ambiente extremamente frio, eles criaram uma pelagem, uma capa, uma condição de viver e conseguir sobreviver nesse tipo de ambiente. Da mesma forma, o ser humano ele tende a absorver os pensamentos, as crenças e os hábitos das pessoas que ele se relaciona. Uma vez que a gente compreenda a profundidade do impacto do ambiente, a gente começa a filtrar as pessoas, as informações que entram na nossa mente, porque a gente passa a compreender o tanto que isso vai influenciar para a gente atingir aquele nosso objetivo ou não. O quinto princípio é levar em consideração a quarta dimensão, ou seja, o tempo. A gente precisa compreender que toda vez que a gente planta uma semente, por mais que a gente faça a nossa parte, existe o tempo da natureza para fazer essa semente se desenvolver. Da mesma forma que uma pessoa não se torna um alienado do dia para a noite, ou seja, isso acontece desde quando a gente é criança até hoje, cultivando vários impulsos negativos. Quando a gente vai para o outro lado da moeda
e tenta cultivar hábitos positivos, isso não se torna simples da noite para o dia, também é necessário um tempo. É importante a gente compreender que a natureza não dá saltos. Aquilo que a gente vê prosperando hoje como algo que explodiu da noite para o dia, teve muito trabalho e muita dedicação nos bastidores para que isso acontecesse do dia para a noite, como as pessoas tendem a acreditar que as coisas acontecem. O sexto princípio é compreender a lei da harmonia. Da mesma forma que o ambiente externo tem muita influência sobre a gente também tem a condição de criar um ambiente interno, um ambiente mental, emocional, espiritual e físico. Porém, uma vez que a gente escolha o ambiente que a gente quer ficar, vai existir uma harmonização entre o mundo interno e o mundo externo. Por exemplo, quando um casal casa, geralmente um cede de um lado, o outro cede de outro, e o casal acaba entrando em um novo ritmo de vida. Essa é a lei da harmonia em ação. O sétimo princípio é ter cautela. A gente precisa ter cautela porque o diabo ele vai atentar a gente de diversas formas. E dependendo da idade ou da circunstância que a gente está, a gente pode estar mais suscetível a determinado tipo de pecado. Se a sua fraqueza é dinheiro, ele pode jogar moedas na sua frente e quando você se abaixar para pegar, ele vai instalar a ganância no seu coração. Se a sua fraqueza é comida, é isso que vai tomar a maior parte da sua mente. Se a sua fraqueza é sexo, é isso que vai impedir as outras áreas da sua vida de se desenvolver. Mas tem um pecado que é o pecado favorito do diabo. É o favorito porque é quando a gente está bem, é quando você já conseguiu dominar todas as outras coisas, quando você está bem no seu trabalho ou na sua empresa, só recebe tapinha nas costas, ou seu relacionamento está bem, financeiramente você está bem, tudo está indo bem, e é por isso que a gente tem que ter cautela. Eu estava assistindo um vídeo do Karnal, onde ele conta a história do Santo Antônio. Santo Antônio, quando ele estava passando pelo deserto, ele foi atentado pelo demônio. E a vida inteira ele foi atentado pelo demônio através de preguiça, luxúria, ganância, tédio, todo tipo de pecado possível, e ele resistiu bravamente a todas as tentações do diabo. Nisso, o demônio se vê derrotado e começa a ir embora. Santo Antônio, vendo o demônio indo embora, se ajoelha, olha para o céu e agradece a Cristo. Obrigado, Cristo, eu me tornei um santo. O demônio sorri e volta. Ou seja, ele caiu na última das tentações, que é a vaidade de ser santo. Vaidade foi o pecado que derrubou Lúcifer do céu. Lúcifer significa portador da luz. Um nome muito bonito. Lúcifer era o arcanjo mais belo entre os arcanjos e por se achar mais belo, achou que era mais. Por se achar mais, travou uma guerra com Deus. Lúcifer foi o primeiro que trouxe a perspectiva do eu em detrimento de nós. Se a gente parar para refletir, o eu em detrimento de nós é a origem dos conflitos humanos. É quando eu quero ser mais que meu sócio. É quando eu quero ser mais rico que o meu vizinho. É quando eu quero ser o mais inteligente da minha empresa. É quando o meu país precisa ter vantagem sobre o seu. Quando a gente olha para os pecados, a gente percebe que são expressões de ações exageradas voltadas ao benefício próprio. Ou quando o desejo do eu não é atendido. Quando a gente começa a ter contato com esse tipo de conhecimento, a gente começa a perceber que esses impulsos de egoísmo é pura ilusão e é o que causa o sofrimento do ser humano. Então, quando a gente começa a trabalhar esse tipo de impulso para melhorar cada vez mais a forma de lidar com eles, a gente começa a conquistar mais qualidade de vida, mais paz interior e bem-estar. E além disso, a gente não só tem benefício próprio, como também a gente para de fazer parte do problema para o todo e começa a fazer parte da solução. Existe uma perspectiva
quando a gente começa a estudar sobre espiritualidade, onde Deus é o todo, onisciente e onipresente, e em determinado momento surge a dualidade. Essa dualidade seria a força de resistência, que na Bíblia esse momento pode ser considerado o momento em que Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando a gente se depara com todas essas informações, a gente pode fazer uma reflexão onde, se entrar na dualidade foi o que causou a dor e o sofrimento da humanidade, talvez voltar para a unidade através da inclusão, da não resistência, seja o que traga de volta a paz e alegria para a humanidade. Não é fácil olhar para dentro e reconhecer que a gente tem um monte de coisa para corrigir. Mas o primeiro passo em direção à liberdade, ele é dado quando a gente toma consciência do nosso próprio estado de escravidão.